Olá, obrigado por participar do estudo dessa semana. Lógico que queríamos fazer presencialmente, mas eu não posso. Aí tinha mais famílias na igreja que testaram positivo também com o surto. Então, obrigado pela compreensão. Esperamos que só seja uma semana, né? Mas antes de iniciar o estudo, eu queria fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado por teu amor por nós e por cuidar de nós e por tua igreja. Senhor, esta série foi sobre a igreja e a gente sabe que tem um grande plano para a sua igreja e tem um grande plano para a nossa igreja. Hoje, falando sobre a vida em ministério, nós te pedimos que possa falar através da tua palavra, que possa aplicar para nossas vidas, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça. Que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um, Senhor, que possa trabalhar na minha vida também, que nossa igreja possa estar bem envolvido no ministério, na expansão do teu reino, Senhor, e para a tua glória. Abençoe a palavra, Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Então, a gente está na última mensagem hoje de Colossenses. Então, a gente estava interrompido várias vezes nessa série, mas tudo bem, né? A gente está chegando no final e temos visto várias coisas. Na carta, Paulo falou sobre doutrina, capítulos 1 e 2 começou basicamente sobre isso, falando sobre doutrina, principalmente sobre Cristo, a supremacia de Cristo. Também falou sobre o divino poder de Cristo que a gente pode ter em nossas vidas. E Paulo agradeceu a Deus pela igreja em Colosse. E ele falou sobre ser livre do legalismo também. E que esse divino poder de Cristo pode nos ajudar a transformar as nossas vidas, ou pode transformar nossas vidas. Então, exortou procurar as coisas que são do alto, exortou tirar o antigo homem e botar o homem novo, e o homem novo é Cristo. Então, ele nos deu instruções de como isso acontece no lar e no trabalho. E hoje vai falar mais sobre ministério, a parte do ministério. Então, falando para a igreja, ele queria que a igreja fizesse essas coisas. Então, a gente vai aprender nesses primeiros versículos sobre a exortação para a igreja e a gente vai ver pelos exemplos nos restos dos versículos sobre como participar no ministério. E espero que vocês estejam pensando sobre sua vida, como é que Deus pode te usar em ministério. Será que é só para os pastores, só para certas pessoas na igreja, ou todos nós devemos estar envolvidos no ministério? Então vamos começar com a leitura, vamos ler versículos 2 até 6 de capítulo 4, que diz: dedique-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades.
o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, a gente vê aqui a exortação, primeiramente, do ministério de oração. Com certeza vocês concordam comigo que isso não é só para os pastores ou certas pessoas. Também não é para ninguém largar. É o ministério de todos. E provavelmente você diria comigo que somos fracos nessa área. Sempre podemos melhorar. Eu lembro de um cara bem forte na minha infância, na minha criação na igreja. Ele estava numa cadeira de rodas. Ele tinha mãos deste tamanho, eram enormes. E ele ia orar, tipo, 3 horas por dia. Ele dizia, eu sou fraco, só estou treinando. E era tipo, uau, é incrível. Sempre pode orar mais e sempre devemos orar. E nestes primeiros versículos, ele fala sobre pedidos de oração. Como devemos compartilhar pedidos de oração. Como podemos partilhar o ministério também através de oração. Ele diz, estejam alerta e sejam agradecidos. Agradecimento é uma grande parte de oração. Nós devemos estar gratos por Deus. Eu tenho um amigo, ele era um missionário, agora está de volta nos Estados Unidos, mas ele sempre, no Face dele, ele começa, eu sou grato por conta disso. Eu sou grato por assistir meus filhos brincarem ou tocarem. E sempre ele é agradecido. E em nossas orações podemos sempre estar agradecidos pelo que Deus tem feito por nós e pelo que Ele está fazendo na nossa vida, no nosso mundo, na nossa igreja. E ele continua falando sobre abrir uma porta para a nossa mensagem. Então, hoje vou falar mais sobre a visão aqui da igreja, que é de alcançar outras cidades, de levar o evangelho, mas não é só outras cidades, é nossa cidade, e também no estado, no Brasil, no mundo. Temos essa visão, mas Paulo pede que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Deus que abre as portas para nós, né? A gente pode montar um plano, dizer queremos ir para Tupanatinga, para Buíque, Pedra, Pesqueira, todas essas cidades ao redor, mas se Deus não estiver dentro, abrindo a porta, não vamos entrar. E queremos, ele mostra o propósito a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Queremos proclamar o Evangelho. E podendo fazer abertamente, às vezes vai ter portas fechadas, então precisamos orar que Deus abra. Então, e sempre estar alerta ao que está ao nosso redor. Então, aproveitam todas as suas oportunidades. Né? Eles sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então, no contexto aqui, está falando mais sobre, né, a proclamação do Evangelho, que precisamos aproveitar dessas oportunidades. E então, precisamos
procurar oportunidades. É só Paulo que precisava de oportunidades, ou somos nós também? Eu estava, esta semana, fui fazer o teste de Covid, e Nívia e Caleb estavam lá fazendo. Aí Nívia estava conversando com mais alguém ao nosso redor e eu no celular, e eu pensando, de repente eu pensei, puxa, eu vou falar sobre aproveitar de oportunidades. Aqui Nívia está aproveitando e eu olhando no celular. Então, eu preciso também disso, de ver quando é que Deus vai abrir uma oportunidade para proclamar o Evangelho. E admito, quando chegamos em Arco Verde, eu estava com olhos abertos a isso. E nos últimos anos, desde começar a igreja, eu penso mais, agora temos igreja e eu não procuro oportunidades. Eu lembro pensando, descendo lá no Alto Cardeal para a Praça Vidinha Guerra, onde a gente ia quase todos os dias. E sempre orando, Deus, eu não sei quem é da tua igreja. Quem é que o Senhor vai abrir uma porta por nós, mas o Senhor nos mostra. E eu estava, na época, tão sensível ao Espírito Santo na vida, tão sensível a procurar quem Deus ia mandar. E hoje em dia eu não faço isso tanto. Então, eu preciso fazer isso. E a gente precisa fazer isso. Aproveitar das oportunidades que Deus nos dá no trabalho, com família, na escola, na rua, com vizinhos. Deus nos dá oportunidades de proclamação de Cristo e precisamos aproveitar. E não só isso, vou falar mais no contexto da carta, porque na carta ele fala muito sobre o crescimento, sobre ser como Cristo. E Deus nos dá oportunidades a ser mais como Cristo quando a gente passa por dificuldades, por tribulação, quando a gente passa por Covid ou momentos inesperados. Será que estamos aproveitando dessas oportunidades? Da transformação de mente, de transformação para ser como Cristo. Tipo, se Deus nos dá uma chance a ter mais paciência, estamos aproveitando dessa chance ou estragando a chance? Deus nos dá muitas oportunidades a crescer. E eu acho que Ele nos dá provas e se a gente falhar nas provas, Ele nos dá outra vez. Então, Ele te dá a prova de paciência, vez após vez, e você fica falhando e querendo saber por que Deus manda tantas provas de paciência. É porque está falhando, está esperando você ser transformado na imagem de Cristo. Então, precisamos aproveitar dessas oportunidades da nossa vida de crescimento. E a gente pode ver as prioridades de Cristo em nossas vidas. E a gente vê em versículo... a gente vê versículo 6, que fala que seu falar seja agradável. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E a gente realmente precisa disso com nossa língua. Nossa língua é tão perigosa, infelizmente, que a gente precisa não entregar a língua a Deus, mas entregar nossa vida, nossas ações a Ele. A gente precisa depender de Cristo, depender do Espírito Santo em nossas vidas, para ter as respostas boas
com nossas línguas. Penso sobre Provérbios 15:1, né? Que é para ter cuidado com o que falar. Né? A resposta branda desvia a fúria. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E então pense sobre o que falar. Efésios 4, 29 é outro versículo que fala sobre encorajar outros. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, a gente precisa ter palavras boas, encorajadoras às pessoas. E especialmente quando falar no ministério, podemos encorajar uns aos outros no ministério, em vez de derrubar outros, questionar motivos, em vez de levar divisões à igreja. E a gente vê, vou ler o resto do capítulo, que tem muitos nomes, e depois eu vou falar umas histórias e sondar sobre outras histórias. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. A gente vê aqui a vida de algumas pessoas diferentes que talvez não reconhecem. É bem provável que não reconhece quase nenhum. Talvez Lucas, Marcos, mas os outros estão mencionados em outras partes da Bíblia, alguns. Tíquico está em Atos, se não me engano, mas ele levou cartas para Éfeso, para Colosse, essa carta para Colosse. Parece que ele era tipo mensageiro de Paulo.
que ficou levando, ficou comunicando com pessoas, encorajando igrejas, até parece que ele foi tomar o lugar de Timóteo, para Timóteo poder visitar Paulo. Então era tipo pastor interino. Então ele fazia parte do ministério, correndo aqui e para lá. Pensa que algumas pessoas pensam sobre Paulo e como ele fez todas essas coisas, e fez muita coisa, mas ele sempre tinha pessoas ao seu redor. Eu não sei se ele ficou sozinho, eu acho que nunca. Ele sempre tinha pessoas por perto. Eu vou aplicar para a nossa situação aqui. Nós queremos ter um monte de pessoas envolvidas no ministério aqui em Arco Verde e nas outras cidades ao redor. Então, sempre precisa de pessoas encorajando as igrejas, pregando, tocando, fazendo estudos, indicando, orando. Outra pessoa que está mencionado é Onésimo. Então, sabe que a igreja em Colossos reuniu na casa de Filemão. Então, provavelmente esta carta foi levada junto com a carta para Filemão, levando Onésimo, que era o escravo de Filemão. Então, Onésimo fugiu, acabou aceitando Cristo, e Paulo escreveu a carta de volta para Filemão para aceitar eles. Até semana passada, o pastor Roger falou sobre a escravidão e tal, e como a Bíblia sempre luta por justiça. Um sinal disso é versículo 9, que diz: Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Então, ele era escravo, fugido, então criminoso, mas Paulo mandou de volta dizendo que era um deles, que era igual. Então, é uma indicação da transformação do evangelho na cultura. E a gente pode imaginar que Paulo escreveu com muita fé que Filemão ia aceitar Onésimo, não só de volta como um escravo, mas como um irmão e co-obreiro do evangelho. Então, Deus até ele usa um escravo fugido para a glória dele. A gente vê também sobre Marcos. Marcos fazia parte da discussão entre Paulo e Barnabé no início das viagens, porque Marcos desistiu, Barnabé queria levar de volta. Então houve discussão, Paulo e Barnabé partiu, Paulo levou Silas, Barnabé levou Marcos, então dividiram em dois. Então parece que estava difícil a situação, mas a gente vê a soberania de Deus nessa situação e a gente vê como Marcos era útil. Até Paulo mais tarde ia usar essas palavras, era útil por Paulo. Então temos conflito na vida, no ministério, acontece, mas a gente vê a natureza de redenção aqui, como o evangelho nos redime situações, e redimiu nessa situação com Marcos. A gente vê Epáfras também, que ele possivelmente foi ele que começou a igreja em Colossos. E ele diz que ele sempre está batalhando por vocês em oração. E também a gente vê em outro trecho que era prisioneiro com Paulo ao certo ponto. Então
passou por dificuldades também, mas ele batalhando, lutando pelo Evangelho. E a gente vê tantas pessoas envolvidas no ministério. Então, e com certeza tinha mais. Atos relata sobre mais pessoas, mas eu quero que seja assim através da nossa igreja em Arco Verde, que a gente seja uma equipe que ministra a nossa igreja, as igrejas ao nosso redor, que começa outras igrejas. Como igreja, podemos estar envolvido em começar outras igrejas. Até uma parte do nossas ofertas e dízimo vai para Tupanatinga, vai para uma igreja, uns missionários em Triunfo também. Então, já estamos envolvidos, mas podemos ser ainda mais envolvidos. Com certeza podemos orar mais. Mas pode também estar envolvido em viajar para encorajar essas outras igrejas, em chamar pessoas. Berg ensina na AESA com outras professoras da nossa igreja e tem alunos de todas as cidades ao nosso redor. Que oportunidade a conhecer essas pessoas e com o tempo talvez a gente pode estar com estudo bíblico nas cidades deles. Quando o Berg foi para Tupanatinga uma vez, ele falou para um aluno foi para o culto lá em Tupanatinga, enquanto Berg ministrava com o louvor. Foi ótimo. A Nívia trabalha com uma professora de pesqueira e ela já quer saber quando a gente faz os estudos lá. Só que a gente não está fazendo por vários motivos, mas algo que ia ajudar era mais pessoas na ajuda, no ministério, tanto em Arco Verde, quanto disposto a ajudar com talvez estudos em outras cidades, mas principalmente importante é estar envolvido aqui em Arco Verde, no ministério. Você disse, eu não sei o que fazer. Fale conosco, sempre tem alguma coisa. Temos pessoas fazem. Eu posso olhar no monitor agora, seu Nino está aqui direto, ajudando aqui. Sabe quanto tempo ele gasta aqui nos ajudando, liberando o meu tempo por ele me serve. Ele é uma grande bênção aqui. E tem vários outros que ajudam no ministério. As crianças estão bem cuidados com todas as nossas tias. O nosso grupo de louvor pode crescer mais. A gente está perdendo mais um do grupo do louvor para mudança. Rickson vai para a Argentina. Então, a gente sempre tem lugares em que pode servir. E é para todo mundo ministrar, realmente. E vou falar mais um nome, infelizmente, que parece, é Demas. Demas parece aqui mandando saudações. Aí depois Paulo fala em outra carta que ele partiu da fé. E isso acontece também. Eu poderia dar nomes, claro que, lógico que não vou dar, mas isso machuca. É bem difícil para pastores também, pessoas da igreja. E tudo a ver com tem a ver com as nossas escolhas, as nossas decisões e também
o resto de Colossenses, a gente viu como a gente tem essa oportunidade de crescimento na fé. Então, é para aproveitar dessas oportunidades e crescer na fé, ser mais como Cristo, e poder compartilhar como Deus está agindo em nossas vidas, para que todos nós possamos dar glória a Deus, ajudar o próximo. Eu penso sobre a vida que Deus nos oferece, a vida de paz, de alegria, de amor. E a gente tem a oportunidade de viver nessa vida fazendo as escolhas certas, ou a gente tem a oportunidade de Demas, que pode dizer, não, eu não quero isso mesmo. Então, a gente faz as decisões. Eu quero encorajar vocês a estar envolvidos no que Deus está fazendo aqui na igreja. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por teu amor, teu cuidado. Obrigado por Colossenses, essa carta que nos encoraja, que nos ensina que nós temos o divino poder de Cristo em nossas vidas, que possa nos ajudar a ser transformado pelo Evangelho. Senhor, que a gente possa escolher o Senhor em nossa vida, que a gente possa crescer, que a gente possa estar envolvido no ministério, Senhor. O Senhor vai fazer grandes coisas aqui no sertão, que o Senhor possa usar esta igreja para a tua glória, Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe.